e avaliação. São dois termos que se ligam e precisam estar juntos na questão educativa. Nós já falamos sobre ética, há um conceito e precisamos estabelecer uma definição para avaliação. Avaliar é uma característica do ser humano. Em diferentes níveis, podemos dizer que a criança, desde pequena, realiza avaliações. Simplesmente avalia se a água está quente ou se a água está fria. Está mais fria ou menos fria, mais quente ou menos quente. Essa é uma ação avaliativa. Então, avaliar faz parte do dia a dia do ser humano. Progressivamente, nós avaliamos em situações mais complexas e depois dos 7, 8 anos, utilizando o raciocínio. Especificamente, podemos dizer que avaliar é dar um valor, é emitir um julgamento, não uma condenação, é um juízo, estabelecer critérios que permitam o reconhecimento do que foi feito e se atingiu os objetivos. Por que falamos em ética e avaliação? Toda avaliação necessita ser ética. Uma avaliação que não for ética não tem significado. Ainda mais quando se trata de uma avaliação educativa. Estamos falando da avaliação na escola, em sistemas educacionais, em amplitudes até nacionais e internacionais. A avaliação é importantíssima para a correção do rumo das intervenções que fazemos. Qual é o planejamento? Qual é o nosso escopo? Temos que ver se estamos caminhando na direção pretendida. A avaliação é formativa, não é punitiva. Quando se fala mais especificamente em sala de aula, avaliar é ajudar o aluno a reconhecer se seus esforços estão coincidindo com o seu progresso, ou se ele precisa usar uma outra maneira de pensar ou ter outro comportamento. A avaliação é paulatina, não é no final de ano. Falamos em avaliação ética porque a avaliação é englobada pelas virtudes. Quando se avalia, não se pode separar o ser humano integral, a pessoa, daquilo que ela faz. Avaliar o estudante nesse sentido de um erro num ditado, uma criança pequena, é específico. Eu não estou avaliando a pessoa. No entanto, no decorrer do processo educativo, é preciso que a avaliação se estenda, seja mais ampla e não fique só em conteúdo curricular. Realmente, pensemos, se um aluno que sempre tirou, numa escala de 0 a 10, uma nota 5, e por sua atividade, por seu interesse, consegue tirar uma nota 7,5, tanto no conteúdo como no seu comportamento, na sua socialização, na sua moral, é muito mais importante do que aluno que sempre tira 9 e apenas tirou 9,5. É importante entender cada sujeito, qual é a peculiaridade dessa pessoa, qual é o seu talento, qual é o seu foco, se está responsável. E tudo isso é uma avaliação ligada à ética. Sabemos que a ética é um conjunto filosófico a partir de reflexões, da tradição, de sistemas de culturas, daquilo que norteia o ser humano no seu comportamento, que então chamamos de moral. A ética mostra ao sujeito o que é certo e errado. Vejam bem,
E aí eu digo, a avaliação mostra ao sujeito se ele está agindo de modo certo ou errado. É importante ultrapassar uma concepção de avaliação isolada, referente a conteúdo curricular. E também não misturar no sentido de prejudicar uma pessoa como tal, que jamais deve ser prejudicada por sua dignidade, quando o desempenho não é aquele esperado. É preciso formar essa pessoa. Por isso, encerramos lembrando que toda avaliação é formativa e ética.